Liberdade. Todo mundo acha que sabe o que é liberdade. E aí, se tu perguntas para a pessoa o que é liberdade, possivelmente ela tenha dificuldade em responder. Mas a liberdade ela se tornou, principalmente nas últimas décadas, um conceito que diz muito mais sobre o modo que a economia moldou nossa subjetividade do que efetivamente como um conceito filosófico de modo de ser e ver o mundo. Como que isso começa e quando isso começa? Bom, voltemos aos gregos antigos. Grécia Antiga, século 6 antes da Era Comum ou antes de Cristo, começa a filosofia. E entre os gregos antigos, isso a gente está falando desde Tales de Mileto, Aspásia de Mileto, até Aristóteles, os estoicos, as escolas pós-socráticas como os epicuristas, até o medievo, até a gente chegar no século IV depois da Era Comum, chegar em Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, a liberdade ela era entendida como um conceito de tornar-se, na verdade, senhor sobre si mesmo, porque os gregos entendiam que nós somos formados por inclinações, por forças, por desejos que não se submetem efetivamente ou totalmente à razão. Então, ser livre era trabalhar sobre si mesmo para a gente conseguir, então, alguma medida, ter um manejo sobre nossas inclinações e assentir ou não assentir, ou seja, concordar ou discordar e conseguir refrear os atos que a gente não estivesse de acordo racionalmente. Isso era ser livre. Ela muda totalmente, principalmente com a etapa do capitalismo que a gente chama de neoliberalismo. Ele começa no final do século XIX, então o neoliberalismo a ser pensado, ainda é chamado de novo liberalismo, mas quem vai dar essa roupagem do que vai efetivamente se tornar hegemônico e contemporâneo a nós, o nosso conceito de liberdade, é a escola austro-estadunidense, de von Mises, de Hayek, de Rothbard, e dentre outros. O que acontece ali? Lembrem de uma frase muito importante da Thatcher. A economia é o método, o objetivo é modificar as almas. É com von Mises e com essa escola austro-estadunidense neoliberal que se começa a pensar a economia e o capitalismo efetivamente como um processo subjetivador, ou seja, de formação de subjetividade. Então, o von Mises vai entender que nós somos sujeitos, sobretudo ignorantes, que não temos conhecimento completo sobre nossos desejos e nossos atos, e que nós temos uma espécie de recurso, uma quantidade de recurso que nós aplicamos para os nossos fins, para os nossos desejos. A percepção de que toda a vida ela deve ser percebida, inclusive minhas relações com meus afetos, meus desejos, minhas relações interpessoais e a competitividade generalizada que eu tenho que perceber no mundo em relação ao outro, me distanciando dos outros porque afinal nós todos disputamos esse lugar ao sol, vem dessa percepção neoliberal de que tudo tem que ser economizado, se torna economizante esse pensamento, não economizado de guardar, mas sim de pensar tudo como gestão de recursos. Quando o capitalismo ele começa a subjetivar, formar nossas mentalidades, começa a se pensar a liberdade como a pura escolha entre objetos. Tudo se torna uma relação econômica, comercial. Se a gente tem ali no iluminismo de Kant, da Revolução Francesa, da Revolução Estadunidense, dos valores que norteiam a Revolução Haitiana, dentre outras, valores como autonomia, formar suas próprias regras, seu próprio regramento, a noção de liberdade como não estar subjugado ou coagido por forças exteriores a mim, mas sim ser formado livre por um pensamento que é capaz de romper os grilhões que o aprisionam, e o iluminismo ele vai ser influente nas correntes anarquistas, socialistas e comunistas, sob o capitalismo neoliberal se torna pura troca de mercado. A liberdade passa a ser pensada e passa a ser vendida afetivamente e subjetivamente como uma simples escolha entre eu parcelo essa compra, eu escolho meu carro pintar ele de azul, vermelho ou branco. A liberdade ela se torna um conceito monetário, de transação. Ela perde sua substância que vinha dos gregos antigos e que em outras culturas, como as culturas ameríndias, como as culturas das filosofias africanas, por exemplo, a noção oriental dentro do hinduísmo, do budismo de liberdade, como libertação das amarras do sofrimento neste mundo, ela simplesmente se esvanece, se torna pura troca mercadológica.
essa liberdade que é vendida pela direita, pela extrema-direita, pelos neoliberais, pelo senso comum, infelizmente, não tem mais nada de liberdade. É puramente escolher entre parcelar uma aquisição, e aí a gente pensa as relações interpessoais como aquisições, me serve, não me serve, eu tenho déficit nessa relação, eu corto, eu preciso ter um ganho nessa amizade, nesse relacionamento interpessoal para ter um superávit. Tudo é pensado na lógica econômica, e assim o conceito de liberdade ele é soterrado. Aqui vem meu momento, então, de preciso pagar minhas contas, mas para quem quer se aprofundar no tema, no começo do próximo mês, agora de julho, eu vou reeditar meu curso sobre neoliberalismo, onde eu vou explicar a origem filosófica do neoliberalismo, começando lá em Descartes, passando pelas correntes filosóficas liberais, chegando nas correntes do ordoliberalismo, do neoliberalismo, o conceito de governamentalidade neoliberal, a gestão da subjetividade dos afetos, até como isso se relaciona com o neofascismo. Eu vou deixar o link com a inscrição para o curso, com o formulário para inscrição do curso, que começa agora em julho, no meu Instagram, na descrição do Instagram, é só clicar ali no meu perfil e se inscrever. E também vou deixar aqui, para quem quiser apoiar meus cursos, meu projeto, aqui meu QR Code. Qualquer contribuição é muito bem-vinda. Era isso, vamos arriba!